Ano Bíblico, 7 de maio. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo o Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo o Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera-o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor
aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o nome do Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor,
para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo, que será construído em honra ao nome do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor, e 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes. Por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Estes foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados em seu serviço, de acordo com as instruções finais de Davi. Foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Os escribas Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, e a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secaías, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas: dos descendentes de Anrão, Subael; dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selemote; dos descendentes de Selemote, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jaazias, Beno. Os descendentes de Merari, por Jaazias: Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos; de Quis, Jerameel. E foram estes os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.